Quantos podem glorificar e aplaudir o Senhor com alegria? Aleluia. Glória a Deus. Estamos no segundo dia da série de ministrações, Coração Entregue ao Rei. Antes de continuar, queria te convidar a orar comigo. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos, repete comigo essa oração em nome de Jesus. Diga comigo: Pai, em nome de Jesus, eu preciso ouvir sua voz. Que o teu Santo Espírito fale conosco de uma forma clara e específica, para que não haja nenhuma sombra ou variação, mas que eu saia daqui entendendo o que o Senhor quis dizer. Eu preciso ouvir sua voz, Senhor, assim como todo esse povo precisa ouvir sua voz. Somente o Senhor pode nos dar direção específica para continuar. Somente o Senhor pode trazer a alegria do céu a nós. Somente o Senhor pode nos ministrar nesses dias. Seja conosco, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, traz vida à sua palavra. É o que eu peço a Ti. Amém. Tema de hoje, todos juntos, bem alto, bem forte. 1, 2, 3 e... mais uma vez. Quando o Espírito Santo de Deus ministrou isso ao meu coração, eu confesso para você que no primeiro momento, eu olhei para a palavra e disse: como que eu vou falar sobre isso? Como que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou chegar e dizer: acabou, você precisa deixar ir? E o Espírito Santo de Deus, ele trouxe clareza ao meu coração, e eu espero que essa mesma clareza chegue também ao seu coração. Nós temos muita dificuldade em lidar com encerramentos de ciclos. Nós temos muita dificuldade em lidar com encerramentos de ciclos. Quando você estiver anotando essa palavra, eu vou te dar um conselho. Não anote o que eu vou te dizer, anote o que o Espírito Santo vai falar com você. Isso, pegue durante a sua semana e tenha o hábito de olhar e dizer: o Senhor disse comigo, e começar a ler as coisas que Ele falou com você. Isso vai te ajudar muito, assim como me ajudou a chegar até aqui. Nós temos dificuldades em lidar com encerramentos de ciclos, porque nós temos a impressão de que tudo e todos são para toda a vida, e não são. Nós temos a impressão de que tudo e todos são para toda a vida, e não são. Os filhos vão se casar, eles vão ir, e os pais vão ficar. É um encerramento necessário. Nós vamos trocar de emprego, funcionários vão passar, patrões, empregadores, empregados vão circular entre nós. Isso é uma realidade. Então, quando nós temos a impressão de que tudo vai durar para sempre, nós nos apegamos àquilo que não é para se apegar, para nos apegarmos. E por isso que nós nos sofremos, por isso que nós sofremos, porque nós damos raízes
a ervas daninhas e não damos raízes à árvore da vida, que é o Senhor Jesus. E ervas, elas vêm e vão, mas uma árvore frondosa, ela foi plantada, teve raízes profundas e cresceu. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Sabe, queridos, Salomão, assim como o pastor Hélio já começou a ministrar, em diversos aspectos ele nos dá conselhos por meio de um verso, chamado de versículo, ou por meio de um contexto, ou por meio de um capítulo inteiro. Mas existe um ditadozinho, um verso do capítulo 7 de Eclesiastes. O título do capítulo 7, ele diz assim, olha, sabedoria para a vida. E no capítulo 7, versículo de número 8, ele diz assim: terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Salomão, ele está dizendo algo muito simples: encerramentos são melhores do que começos de ciclos. Porque quando começamos um ciclo, ele é novo, nós não sabemos os desafios que iremos enfrentar. Mas quando eu encerro um ciclo, é porque eu sei exatamente, eu ponderei exatamente o que é bom e o que não é bom para mim, e eu entendi que aquilo precisa ser encerrado. Então o encerrar é melhor. É melhor quando aquilo que precisa de fato ser encerrado. Não estou te dizendo de desconstruir uma família, não estou te dizendo para desconstruir um casamento, eu estou te dizendo para desconstruir aquilo que Deus já desconstruiu e você ainda não entendeu. Salomão também aplica esse texto, e Charles Spurgeon, ele dá uma explicação interessante. Ele diz que Salomão, quando disse esse texto, ele estava com uma visão tão ampla, que poderia se aplicar tanto ao plantio, e o encerramento de um plantio com uma grande colheita, como alguém que começou uma construção de uma casa, e tem a alegria de terminar. Charles Spurgeon também aplica exatamente esse contexto ao fim da vida, dizendo, olha, terminar a vida é melhor do que começar, porque quando você nasce, você não tem consciência, mas quando você morre, de fato você é consciente de toda a história que viveu. Então, em diversas circunstâncias, posso te dizer, em todas as circunstâncias da vida, vamos ter que lidar com encerramentos. A morte é uma delas, o fim de um relacionamento é um deles, a conclusão de uma graduação para iniciar um novo ciclo, a despedida dos colegas para ingressar no mercado de trabalho. Tudo na vida nós vamos ter que lidar com encerramentos necessários. Aquilo que fica mais tempo do que tem que ficar, apodrece. Se você deixa um fruto na árvore mais tempo do que ele tem que ficar, ele apodrece, cai. Mas quando é colhido no tempo certo, se aproveita tanto o fruto quanto a semente. Por isso que nós precisamos entender que os ciclos da vida, eles existem, mas nós precisamos estar abertos tanto para o início deles, como para o fim deles. Entender que nós não somos donos das pessoas,
entender que as pessoas não nos pertencem, que elas têm um propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus, ele passa por pessoas, ele passa por aprendizados. Já tive experiências dolorosas com inúmeras pessoas, já tive experiências de muita alegria com inúmeras pessoas, já tive experiências de pessoas que marcaram a minha vida com ensinamentos que eu jamais irei esquecer, mas que hoje não estão comigo. Porém, sou grato a Deus por tê-las colocado em minha vida, porque foi necessário a experiência com elas para aprender o que eu sei hoje. O que não foi bênção, foi lição. Mas em nenhum momento o Senhor errou em permitir todos os ciclos que eu tive que passar. O Senhor não errou. Os ciclos que nós temos que passar são necessários para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. Mas saber quando eles chegam ao fim é muito melhor. Por isso Salomão disse: olha, terminar algo é melhor do que começar. De fato, alguns encerramentos geram alegria, muitas alegrias, como aqueles que eu te disse, fazer encerramentos de uma coisa que você lutou tanto para construir, para conseguir. Imagina quando alguém que fez o financiamento do carro e chega na última parcela e diz: terminei. É um encerramento que trouxe alegria. Imagine alguém que tem a sua alma aprisionada a outra pessoa, porque isso acontece. Imagine alguém que tem a sua alma aprisionada a outra pessoa, e de repente ele se vê livre, e ele olha para aquela pessoa que um dia foi uma prisão para ele, uma prisão para ela, e disse: meu Deus, como que eu pude me apaixonar por um negócio horroroso desse? Acabou, você viu que você não necessitava dessa pessoa para ser feliz e foi embora. E hoje você olha e diz: foi muito melhor ter encerrado. Existem encerramentos que eles vão trazer alegria, existem outros que não, que vão trazer choro, vão trazer tristeza. Existem encerramentos que vão sim destruir você por inteiro. Mas acredite, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por mais que eles tenham sido dolorosos, foram necessários para produzir o aprendizado que você tem hoje. Abraão, e você vai andar comigo no tópico de número 1, ele é um referencial de desapego. Abraão, ele é um referencial de desapego. Quando Deus manda ele sair ali da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia, de um lugar específico chamado Ur dos Caldeus, Deus diz assim: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor não estava mostrando para ele naquele momento. O Senhor disse: sai e depois eu te mostro. Seria como você ouvir a voz de Deus, olhasse para todo mundo e dissesse: gente, eu vou sair porque Deus está falando para mim que Ele vai me dar uma direção lá fora. Quando você liga o carro ou você sai, vira à direita, vira à esquerda, o Senhor disse: agora a direção é comigo, e você começa a ir, segundo Ele disse. Abraão então sai, e a palavra diz que ele nunca mais voltou, nem sequer para visitar seus pais, que posteriormente mudam, migram e se tornam também um dos hebreus. Mas a grande sacada é que isso era enraizado dentro dele. E quando ele envia o seu servo para ir procurar uma esposa para o seu filho, ele disse assim: volta lá nos meus parentes e traz uma mulher de lá.
O que eu acho mais impressionante é que o servo disse: Senhor, se ela não quiser voltar, se ela não quiser vir comigo, Abraão disse: deixe ela lá, você está livre do compromisso que você fez comigo. Seria como ele te estivesse dizendo assim: ela não era a mulher para o meu filho Isaque, mas meu filho não volta mais para aquele lugar de onde Deus me tirou. Quando você lê isso em Gênesis, eu acho impressionante que as palavras elas saltam. Gênesis capítulo 24, do versículo 1 a 8, eu vou ler o versículo 1, vocês vão ler o versículo 2 e assim por diante. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Uma mulher para Isaque. Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Vocês dois. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem. Versículo 4, vocês. O servo perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante da sua terra? Devo levar Isaque para morar entre seus parentes, na terra de onde o Senhor veio? Presta bastante atenção nisso, eu vou ler mais uma vez. E se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaque para morar entre seus parentes, na terra de onde o Senhor veio? Vocês, leiam bem alto. Cuidado. Cara, a ordem foi clara: não, cuidado, não leve meu filho para lá, de jeito nenhum. Versículo 7, o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar esta terra a meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Vocês, ele é insistente. Existem lugares que Deus te tirou, irmãos, que Ele não quer que você nem visite mais. Mas a sua alma ainda está presa. Abraão olha e disse: não, meu filho não. Para aquela terra, não. O que Deus me prometeu não está lá, está aqui. As experiências que eu tive lá foram boas. Amo papai, amo mamãe, amo todo mundo. Mas agora é aqui. E todas as vezes que você volta para visitar lugares de onde Deus te tirou, gera uma confusão na sua mente, uma confusão no seu coração, uma confusão na sua alma. E você fica extremamente aflito, porque você olha e diz: será que eu estou no caminho certo? A voz de Deus é a bússola, é o GPS que guia a minha e a sua vida. E não podemos ter outra voz que fale conosco que não seja esta. Não podemos. Encerrar os ciclos são necessários. Entender o momento de fim, começo, é sinal de maturidade. Agora,
Tome cuidado, porque muitas vezes o diabo vem e rouba a palavra. Você viu isso há alguns domingos. O diabo ele vem e rouba a palavra. O Senhor traz o alerta. O diabo vem e rouba a palavra do seu coração. Passa 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, e você está lembrando de novo: nossa, eu preciso. E se eu tivesse lá? E se eu tivesse daquele jeito? E se eu tivesse continuado daquela? E se eu tivesse? Deus está te dizendo assim: eu não trabalho com o que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem para mim já não existe mais. Eu estou fazendo algo novo a cada manhã. Toda manhã. Pare de ficar revivendo ou voltando a querer viver experiências que já não fazem mais parte da sua vida. Encerra paixões que já deviam ter encerrado. Encerre ciclos que já foram encerrados. O Senhor olha para mim, para você e diz: não tenha medo do novo que está por vir. Não tenha medo da novidade que eu estou preparando para você bem aqui na frente. E nós precisamos entender isso. Não aceitar voltar para o lugar de onde Deus te tirou, não aceitar voltar para pessoas que Deus já desconectou de você. Sabe, irmãos, nós precisamos ter um entendimento, e eu acho que Salomão e Abraão, mesmo sem se conhecerem, já entendiam isso. Os profetas entendiam isso, os apóstolos entendiam isso. Eles entendiam com clareza: terminar algo é melhor que começar, avançar é melhor que retornar, viver algo novo é melhor que reviver o passado. Olha para quem está do seu lado com todo amor e carinho e diz: terminar algo é melhor que começar, avançar é melhor que retornar, viver algo novo é melhor que reviver o passado. Você conversou com a sua melhor amiga essa semana sobre isso? Você veio de casa e disse: Deus, fale comigo, eu preciso ouvir. Deus está dizendo. Agora não espere Deus descer do céu e dizer assim: abre o olho, cabeção. Não, Ele vai te dando sinais, alerta. Poxa, será que vale a pena o sacrifício de prosseguir com algo que o próprio Deus já disse: morreu, acabou? Será que vale a pena prosseguir com algo que o próprio Deus já mostrou para você que não é para continuar? Não vale a pena. Sabe, irmãos, tópico 2, olhar para trás, ele vai deixar marcas de vergonha. Voltar para os lugares de onde Deus te tirou, as pessoas vão sempre olhar, dizer para você: olha lá, ó, sabia que ia voltar? Rastejando, está aí, ó, passando vale. E Deus olha para você assim: você está sendo humilhado porque quer, porque no lugar que eu te chamei, você é amado, é exaltado, mas você prefere a humilhação. Então eu não estou aqui, eu estou ali. E olha que eu nem estava no seu quarto quando você conversava com isso com a sua esposa. Cara, uma das coisas mais impressionantes que você precisa entender é isso. Quando Deus, no meio da família de Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló. Quando Deus disse: vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado da cidade já me incomoda, Abraão disse: mas meu sobrinho está lá, a família dele está lá. Abraão intercede ao Senhor, e o Senhor disse: a minha decisão está mantida, vou destruir a cidade, porém, eu enviarei um anjo para livrar Ló e sua família. O anjo do Senhor desce até a cidade,
e vai retirar Ló, sua mulher, daquele lugar. E uma das coisas que eu acho mais impressionante, que ele dá apenas uma direção, só uma. Ele não dá duas, não dá três, ele só dá uma direção. Só uma direção, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz. Gênesis capítulo 19. Diz assim: no dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram, porque Ló e a família deles não queriam sair da terra de onde ia pegar fogo. Rápido! Tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui, saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Saia, a cidade vai ser destruída, você tem a opção de ir embora, destruída ela vai, mas se você quiser ficar aí, é contigo. Versículo 16, vocês, bem alto, 1, 2, 3 e... versículo de número 26. Versículo de número 26. Vamos ler juntos? Versículo de número 26. Todos juntos. 1, 2, 3 e... Volta para mim, só para você entender algo. Só para você entender algo simples, bem simples. Volta lá no 16, olha que coisa interessante. Volta lá no 16, versículo 16. O anjo pega na mão e insiste. Obrigado. Veja o versículo de número 17. Versículo 17. Travou? 17. Vamos lá. Todos juntos, bem alto. 1, 2, 3 e... Pronto. O anjo do Senhor disse: não pare, nem olhe para trás. A ordem é continue. Não pare, nem olhe para trás. A ordem é vai. Não pare, nem olhe para trás. Não pare, nem olhe para trás. Não pare, nem olhe para trás. Todo mundo está saindo em família. O pai segurando na mão da esposa, a esposa segurando na mão das filhas. Está saindo em família. E o anjo puxando, porque os caras estavam meio, não queria ir. Estava arriscando, vou pagar para ver. Aí agora lá no versículo 26. Olha que coisa incrível. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia. E se transformou numa coluna de sal. Eu imagino Ló correndo. De repente a mão da esposa já não está mais com ele. As filhas olham para frente e viu que a mãe olhou para trás. E eu comecei a estudar. Por que Deus não transformou ela numa coluna de pedra? Que até hoje a gente ia lá olhar e falar assim: ó, essa aqui é a mulher de Ló, né? Até hoje a gente tem gente fazendo peregrinação para Israel para olhar a pedra. Que tem gente que paga 40 mil reais para ver o túmulo de Jesus, velho. Caramba, velho. Quer ver pedra? Tá bom, dinheiro é seu, não é meu, cada um gasta como quiser. Por que ele não transformou ela numa estátua de pedra? Por que ele não transformou ela numa estátua de ferro, de bronze, de ouro? Por que ele transformou ela numa estátua de sal? Logo numa estátua de sal.
Porque o sal, quando ele é exposto ao tempo, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Joga água no sal, o que acontece com ele? O que ele faz? Some. Por mais que aquela vergonha tenha sido algo horroroso para a família dele, Deus não permitiu que aquela vergonha durasse para sempre. Por mais que tenha sido uma vergonha para ele, para a família dele, o Senhor não permitiu que aquela vergonha durasse para sempre. Primeira coisa. Segunda coisa, um sal, quando ele se tornava insípido, o sal, quando ele se tornava insípido, e nós estamos falando de uma região do deserto, e no deserto você vai de 40 graus acima, como 40 graus negativo. Quando vinha uma neve, um frio muito grande, as pessoas usavam o sal velho, que não tinha mais sabor, e ele era colocado na neve, para limpar o chão e as pessoas não ficarem escorregando no gelo. Jesus disse isso, quando ele disse que nós temos que ser o sal da terra, mas porém quando nós perdemos o sabor, nós só servimos para ser pisado e jogado fora. Todas as vezes que você olha para trás, você quer reviver coisas que já passou, você só vai ser humilhado e envergonhado. Hoje o Senhor, Ele trouxe você aqui, eu, para dizer algo muito simples. Quando Deus destruiu a cidade de Jericó, quando Deus destruiu a cidade de Jericó, Ele disse assim: olha, amaldiçoado será aquele que a reconstruir. Nós não podemos mais ficar lidando nem brincando com as circunstâncias. Nós precisamos entender que as coisas que precisam ser encerradas, elas precisam chegar a um fim. E quando elas chegarem, entenda, é melhor terminar. Uma das coisas que eu acho impressionante, eu quero que você guarde isso no seu coração de forma muito profunda mesmo. Olha para quem está do seu lado, com todo amor e carinho, e disse para ele: não tenha medo do que está vindo aí à frente. Você pode falar mais alto isso? Os planos de Deus são maravilhosos ao seu respeito. O Senhor te surpreenderá. Não tenha medo do novo. Você não precisa ser escravo do que está vivendo agora, nem do que viveu antes. Você precisa se libertar de tudo que passou e se abrir por inteiro para tudo que Deus está trazendo para você. Tudo que Deus está trazendo para você é bom, é perfeito, é agradável, porque essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor olhou para mim, para você e disse: bom, o que você está vivendo pode ser até bom, mas não é agradável e não é perfeito, então eu não estou. Bom, talvez o que você está vivendo hoje pode ser até agradável, mas não te faz bem, isso não é perfeito, não vai gerar para você o resultado que eu desejo, então eu não estou nisso. Agora, se você esperar a minha vontade se manifestar, você vai ver que ela é boa, que ela é perfeita e ela é agradável. Não é para mim, ela é perfeita para você, ela é agradável para você, ela faz bem para você. Quantos entenderam isso? Se expresse diante do Senhor com alegria. Ela faz bem para você. Agora deixa eu te dizer algo. Tópico 3, eu quero concluir essa palavra. Tópico 3, eu quero que você leve isso para sua casa.
Todos juntos, bem alto e bem forte. Mais uma vez. Quando você vai estudar a conjugação dos verbos, você passa por algo simples: passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. O dia de ontem é o quê? O dia de amanhã é mas o dia de hoje é O que você dá para alguém no dia do aniversário dele? Todo dia Deus celebra você com presente. Todo dia Deus celebra com você com um presente. Não gaste as suas energias remontando quebra-cabeças, gastando saliva, explicando, não, falando, eu tenho algo para te dizer. Há um Deus que preparou algo novo para você viver todos os dias. Experiências novas, belas, lindas, que não se comparam com as coisas que você já viveu. A palavra do Senhor, ela diz, eu vou concluir com isso, no livro de Filipenses capítulo 3, quando Paulo explica acerca do seu chamado, ele está dizendo uma coisa que é importante, vamos ler juntos. Ele diz, olha, prosseguindo para o alvo, é o que eu e você precisamos fazer. Capítulo 3, versículo de número 12, ele diz assim, vamos ler bem alto comigo, todos juntos, 1, 2, 3 e... Que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo me chamou, me conquistou. Bem alto, versículo 13, não, irmãos, concentro todos os meus esforços nisso, em quê? Em esquecer do passado e olhar para o que está vindo adiante de mim. Todos juntos, 14, prossigo para onde? A fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Se o seu alvo é Cristo, se o seu alvo é Cristo, Deus moveu o seu povo por meio de sinais. Eu quero que você entenda isso. O primeiro, um dos sinais, e você poderia ler a Bíblia, nós iremos falar de muitos, mas um dos sinais muito claro, quando a nuvem no deserto se movia, quando ela se movia, quando ela levantava no arraial, era para que o povo desarmasse as tendas, porque a nuvem ia prosseguir o caminho deles. O Senhor estava construindo um caminho no deserto. Quando você vai um pouco mais adiante, o mar se abre para o povo passar. A clareza, Deus está nesse negócio. Você vai um pouco mais adiante, uma nuvem do tamanho da mão de um homem é suficiente para se transformar numa tempestade. Foi isso que viu o profeta Elias. Mas existe algo que você ainda não entendeu. Se Cristo é o nosso alvo e Ele se move, e nós temos que nos mover quando Ele se move, amém? Se Cristo é o meu alvo e esse alvo se move, então eu tenho que me mover quando esse alvo também se move. Eu não posso ficar parado. Entender que começos de ciclos e fim de ciclos também há movimentação do Senhor. Agora você precisa ler comigo, com esse olhar, o que disse o profeta Isaías no capítulo 43, quando o Senhor, no título do capítulo 43, promete vitória ao seu povo. Olha que marcante isso. Isaías 43, vamos ficar de pé, os músicos, toda a igreja. Isaías 43,
a partir do versículo de número 15. Se o lugar que você deseja estar é no Senhor, se o Senhor é o seu alvo, então é nele que você tem que estar todos os dias. Todos os dias. E é aqui que eu quero que você avance nisso. Olha o que o Senhor disse: eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Vocês, versículo de número 16, 1, 2, 3 e... chamei o exército poderoso do Egito, com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas, e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Bem alto vocês, 18. Ouça, olha o que Deus está te dizendo. Ei, eu mandei maná no deserto. Eu abri o mar vermelho para vocês passarem. Eu acabei com o exército inteiro. E hoje eu estou te dizendo para vocês: esqueçam tudo isso. Mas como que eu vou esquecer tudo isso? Aí ele vai te dizer por quê. Não é nada comparado ao que vou fazer. Foi lindo, foi maravilhoso, mas não é nada comparado ao que vou fazer. Eu abri caminhos, o mar se abriu, vocês andaram pelo deserto, e pererê, parará, foi lindo, foi maravilhoso, mas não é nada comparado ao que vou fazer. Você anda um pouco mais, versículo de número 19, vamos ler bem alto, todos juntos, 1, 2, 3 e... pois estou prestes a realizar algo novo. Encerra aqui, já comecei. Somente essa primeira frase, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Olha para quem está do seu lado, dá um totozinho nele com amor e carinho e diz: o Senhor já começou a se movimentar. O Senhor já começou a fazer. E em breve, o novo se manifestará. E você vai olhar e dizer: realmente, foram grandes coisas que Deus fez, mas as que eu estou vivendo agora são muito maiores